E o texto escolhido não poderia ser um texto que não fosse o texto dos fins dos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo. Lucas capítulo 24, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. É isso que nos traz a vitória nessa vida. Isso é que nos traz a esperança. A nossa esperança, meus irmãos, ela não está em alguém que foi bom aqui nessa terra, cujo nome se diz até hoje pela sua bondade, mas ele morreu, está morto, aguardando o chamado. A nossa esperança não está em um governo que foi bom e de repente ele agora não é mais. Não. A nossa esperança está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A nossa esperança é na ressurreição. É Lucas 24, verso 13. Veja o que a palavra diz. Naquele mesmo dia, num dia de dificuldades, num tempo de dificuldades, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, entanto, quanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou Jesus: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus. E lhe explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já é esse o terceiro dia que tais coisas sucederam. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós oramos a Ti em nome de Jesus, te pedindo, ó Deus, que o Teu Espírito fale conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, venha, Senhor, ó Pai, acalmar o nosso coração. Venha, Senhor, nos trazer esperança de vida, esperança da ressurreição. Abençoa o nosso Brasil pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, que o Espírito da profecia venha sobre a minha vida, que a revelação da Tua palavra venha sobre a minha vida. Pai, perdoa os meus pecados, abençoa a minha vida e a vida dos meus irmãos e a casa que nos assiste, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus queridos, essa semana, para mim e para muitos, eu sou um deles, foi uma semana de decepção, uma semana de tristeza, onde eu acordei na segunda-feira e eu entendi como o apóstolo Paulo dizia a Timóteo, e ele dizia, orientando Timóteo, dizendo: Timóteo, haverá um tempo, Timóteo, haverá um tempo. 2 Timóteo capítulo 3, Paulo diz a ele: olha, haverá um tempo, sabe isto, porém, fique sabendo, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que dos amigos de Deus. E o Espírito Santo, em meio àquela minha tristeza, disse: olha, esses dias já chegaram. Paulo diz a Timóteo ainda no capítulo 4, verso 3, pois haverá um tempo em que não suportarão a doutrina, a sã doutrina.
Os homens não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, seguindo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Se recusarão a dar ouvidos, entregando-se a fábulas, a contos. E então o Senhor dizia ao meu coração: esses dias chegaram de homens desse tipo. E veja que quando se fala de homens na Bíblia, não diz só homens, pais de família, ele disse que homens seriam desobedientes aos seus pais. Uma geração de jovens desobedientes aos seus pais, que se entregam a fábulas, que são pessoas más. Esses dias chegaram, e a tristeza no meu coração estava tão grande. Eu confesso que, orando a Deus, eu até chorava diante de Deus, dizia: Deus, meu Pai, o que será da nossa nação? O que será do nosso Brasil com as mudanças que estamos sofrendo? Então, meus queridos, eu estava no trânsito já de tarde, depois de um dia de oração. Eu parei no trânsito ao lado de um caminhoneiro. E quando nós estamos entristecidos, nós então temos sobre nós o desejo que as pessoas também fiquem entristecidas e não tenham opinião contrária às nossas. Então eu olhei para um caminhoneiro e eu disse: poxa vida, é um caminhoneiro, agora eu vou falar com ele. Eu parei, abri meu vidro, ele também, eu falei: tudo bem? Ele falou: tudo bem. Eu falei: olha, o que estão fazendo com o nosso Brasil? Onde nós vamos parar? E ele ficou me olhando. Eu disse: olha, o que nós vamos fazer daqui para frente com as coisas que estão acontecendo, pessoas invadindo, vídeos de WhatsApp que vêm no nosso celular. E ele disse para mim: é mesmo? O que estão fazendo? Quais coisas estão fazendo? Como se ele não soubesse do que estava acontecendo, e eu fiquei indignado naquele momento. Mas o Espírito Santo me tocou para esse texto, na mesma hora isso já confortou meu coração. Como se aquele homem estivesse falando, como Jesus estava falando para aqueles discípulos: quais coisas estão acontecendo? O que está acontecendo no seu Brasil? Quais coisas estão acontecendo na sua vida? Me diga quais são as coisas. Como se ele não soubesse. Meu espírito ficou indignado. Mas o Espírito Santo acalmou o meu espírito carnal e disse: Cristiano, acalma o teu coração. Diga para mim quais são as coisas que aconteceram nos últimos dias. Fale para mim, eu desejo ouvir. Eu sempre digo aqui que o Senhor diz: vinde, argui-me, diz o Senhor. Venha, entre diante de mim, nós entraremos em juízo. E quando as coisas estão difíceis, eu quero dizer aos outros, mas a Bíblia diz para que eu diga a Deus. Diga a Deus quais as coisas estão acontecendo nesses dias. Então o meu espírito, na mesma hora, ficou calmo. O que devemos entender, meus irmãos, é que quando a tristeza vem, o medo, a decepção das nossas vidas, Jesus entra, sempre estará na frente, na sua frente, dizendo a você: o que vos preocupa? Ele sempre está na sua frente, porque Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, prontinho para te perguntar: o que vos preocupa nessa manhã? Qual é a preocupação que está na sua vida? Será a situação de um país que te preocupa, meu irmão? Será um filho distante? Será uma salvação que você busca? Será o medo do futuro? Hoje Ele está diante de você, perguntando a você: o que vos preocupa? O que preocupa a sua vida enquanto você está caminhando por essa vida? O que está preocupando a você? É a pergunta de Jesus Cristo para a tua vida hoje. Mas os nossos olhos, em meio à preocupação, eles ficam cegos. Nós muitas vezes não enxergamos o nosso Senhor Jesus nos dizendo, estando à nossa frente. A palavra que Ele dizia: eu estarei convosco todos os dias, não se preocupe. Queridos, eu não quero comparar uma mudança de governo com a morte e a ressurreição de Jesus. Eu não quero comparar. Eu quero dizer que o mesmo desespero, a mesma desesperança, o mesmo medo do futuro tende a fechar os nossos olhos diante do nosso Senhor.
E é isso que o Espírito Santo deseja hoje, abrir os nossos olhos, para que vejamos que Ele está à frente e continua o mesmo. A nossa igreja quadrangular, ela tem um lema: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele não mudou, mesmo que as coisas mudem em nossa vida, Jesus Cristo não muda. A Bíblia diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer o Senhor. E eles ficaram, como eu fiquei também com aquele caminhoneiro, indignado. Eles perguntaram, pararam entristecidos e disseram ao nosso Senhor: porventura, estando em Jerusalém, estando nesses dias, vendo tudo o que aconteceu, só o Senhor não sabe? Ele sabe, meus irmãos. Ele sabe as coisas que estão acontecendo, e é propósito de Deus. A Bíblia diz que toda autoridade instituída é instituída por Deus, seja qual delas for instituída em 1º de janeiro de 2023. Tudo está nas mãos do nosso Deus. Ele coordena os céus e a terra com a força das suas mãos, creia, em nome de Jesus. Aqueles homens pararam entristecidos. Então, eles disseram ao Senhor: o Senhor ignora as coisas que estão acontecendo? Os discípulos estavam passando pelo pior momento da sua vida. A esperança havia morrido, meus irmãos, estava fechada numa pedra. Havia sido derrotada, teoricamente, pela morte. Havia um desespero, havia um medo, meus irmãos. Veja, meus queridos, você pode estar passando hoje, casa que nos assiste, uma decepção tão grande na sua vida, onde você pode ter sido abandonado, você pode ter sido traído, o seu filho pode não ter um relacionamento mais com você, e isso entristece o seu coração. Mas crê em nome de Jesus, abra os seus olhos hoje. O Senhor diz a você, para você dizer a Ele quais são as coisas que te afligem nesse tempo. Quais são as coisas que estão no teu coração? Abre o coração e diga a Deus: Deus, eu vou dizer ao Senhor. Então eles disseram ao Senhor, quando o Senhor perguntou: quais são as coisas que estão impedindo vocês de abrir os seus olhos? Números capítulo 3, verso 29, a Bíblia diz que o nosso Deus, e servimos a um Deus de promessas. Deus que promete, Ele cumpre, a sua promessa não passa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus. A primeira promessa que Deus fez ao homem. Por isso estamos vivendo esse tempo. Está em Gênesis, capítulo 3, verso 15. A serpente maldosa, o inimigo de nossas almas, Satanás, na forma da serpente, ele engana Eva, consequentemente engana Adão, para que o pecado entrasse através da desobediência. Então Deus faz a primeira promessa, e por isso entenda os tempos que estamos vivendo. Verso 15, Deus diz: eu porei inimizade. Hoje se fala muito em amor, se fala muito em amizade, se fala muito em compreensão, e Deus está dizendo: eu porei inimizade entre ti, serpente, e entre a mulher. Se Deus põe inimizade, nunca haverá amizade. Deus diz: eu porei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Mulher e serpente. A mulher tem um descendente, e a serpente, meus irmãos, ela tem descendência? Se a serpente representa Satanás, seus descendentes são os demônios que habitam nas regiões celestiais, que tentam macunar e fazer coisas erradas nesse mundo, levando homens à destruição, pessoas à corrupção, pessoas a mentiras. E Deus diz aqui: haverá uma inimizade eterna entre a sua descendência e a descendência da mulher. Não tem como haver uma comunhão, meus irmãos. Ele diz para a serpente: tu ferirás o calcanhar, e ele te esmagará a cabeça. Quando Jesus esmagou a cabeça da serpente, meus irmãos,
na cruz do Calvário, quando ele ressuscitou, e a ressurreição estava diante daqueles homens, dizendo: quais são as notícias que vocês têm para me dizer? A ressurreição, a vitória do Senhor Jesus Cristo, o Cristo glorificado, estava dizendo: quais são as coisas que vocês conversam enquanto andam? Quais são as suas preocupações? E ele está dizendo a mesma coisa hoje: quais são as suas preocupações? Por isso, meus irmãos, aquela historinha de conversas de WhatsApp de família, onde, olha, nós temos que amar as pessoas, nós temos que amar as opiniões diferentes. Meu querido, não há comunhão entre as trevas e a luz. A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios, a palavra de Deus diz, para que você entenda, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade haver entre a justiça e a iniquidade? E que comunhão pode ter entre as trevas e a luz? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Então não há comunhão, meus irmãos. Não há esse tipo de comunhão. Deus colocou uma inimizade entre o reino das trevas e o reino da luz. Nós temos que clamar ao Senhor todos os dias: Deus, sara a nossa nação, livra a nação dos demônios da corrupção, dos demônios das facções, dos demônios, Pai, Senhor, da idolatria, dos demônios, Pai, Deus, da pedofilia. Livra a nossa nação. É uma guerra sem fim, meus irmãos, mas a ressurreição e a ressurreição está diante de você hoje, perguntando: o que te aflige? Quais são as coisas que te preocupam nesses tempos? Jesus esmagou a cabeça da serpente. Eles ficaram indignados com o Senhor, perguntando ao Senhor se Ele ignorava as coisas. Não, meus irmãos, Ele não está ignorando. Ele quer que os seus olhos se abram para você ver a sua ressurreição, para você ver a ressurreição e o túmulo vazio, meus irmãos. Lá nesse túmulo não há ninguém deitado, não há ninguém. Ele ressuscitou, está vivo. A Bíblia diz que Ele veio como homem, entre nós habitou, morte de cruz Ele levou, mas ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por você, intercedendo pela tua casa e pela tua família. Em nome de Jesus, creia. Quais são as nossas queixas? Ele venceu o mundo. Quais são os nossos medos, meus irmãos? Ele já ressuscitou. Os homens disseram: Jesus era um profeta. Não, ele não era um profeta. Ele continua o mesmo ontem e hoje. O seu reino não mudou, não diminuiu. O cetro está nas suas mãos. O seu reino jamais terá fim. Então clame a Ele, diga a Ele das suas dificuldades, diga a Ele dos medos do futuro, diga a Ele em nome de Jesus. Ele está esperando ouvir a tua voz. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, meus irmãos. Eu passei um pouco do tempo, me perdoem. O nosso Senhor estava passando com aqueles homens, e quando Ele estava indo embora, os homens disseram: Senhor, fica, Pai. Fica, Senhor, já se faz tarde, entra conosco. E quando o Senhor entrou, e no partir do pão, os olhos deles se abriram. É no sangue de Jesus derramado na cruz, é no corpo de Jesus entregue na cruz do Calvário que estão as nossas vitórias e a nossa esperança. Não é num homem, não é num governo, é na cruz vazia, é no corpo e é no sangue de Jesus que nós temos vitória. Vamos orar, diga a Deus: os meus olhos foram abertos, a ressurreição está diante de mim, eu creio na ressurreição, no corpo e no sangue, os meus olhos se abrem e eu reconheço, Pai, a tua vida, a tua palavra, Senhor, os teus desígnios sobre a minha vida. Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos, Pai, contra todo principado, potestade, obras de macumbaria, feitiçaria, poderes desse mundo. Em nome de Jesus, o Senhor se levanta, Pai, para repreender. O Senhor disse que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Quebra, Pai.
Em nome de Jesus, toda obra maligna, toda obra contrária, caia por terra em nome de Jesus. Prevaleça o homem ressurreto, prevaleça o Jesus Cristo ressurreto sobre toda obra maligna, obra de feitiçaria e macumbaria, obra do mal, pensamentos contrários, fábulas sobre a nossa nação, caiam por terra. Nós não nos entregaremos a fábulas, nós nos entregaremos ao Cristo ressurreto, em nome de Jesus. Quebra a facção, a facção não manda no nosso Brasil, o Senhor é o dono do Brasil. Estende as suas mãos, quebra o poder do inimigo, quebra o poder da droga, quebra o poder do tráfico, quebra o poder, Pai, da confusão de mente nos homens e nas mulheres, em nome de Jesus. Quebra, Pai, em nome de Jesus, quebra os desígnios, aquilo que foi projetado para a nação, em nome de Jesus, quebra, Senhor, os desígnios contrários à tua palavra. Vem, Senhor, se levanta, fumega os montes, vem em nosso favor, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa nação, vem com libertação sobre a nossa vida, abre os nossos olhos. Nós dizemos ao Senhor, sabemos que o Senhor sabe das coisas que estão acontecendo na nossa nação, na nossa vida, na nossa família, Pai. O Senhor não está ignorando, o Senhor sabe de todas as coisas. Vem em nosso favor, vem em favor da casa que nos assiste, vem estendendo as suas mãos sobre a nossa vida, vem estendendo as suas mãos sobre o nosso Brasil, em nome de Jesus. Nós entramos na brecha, entramos no mundo espiritual, rogamos ao Senhor, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, aquele que faz todas as coisas, estende as suas mãos sobre a nossa nação, estende as suas mãos sobre a nossa família, estende as suas mãos sobre a nossa saúde, em nome de Jesus. O Senhor te cura, Ele é Jeová Rafá, é Deus que te cura nessa manhã. Recebe cura de Deus, diga: eu verei os filhos dos meus filhos e haverá paz sobre Israel. Ele é aquele que visita até 1000 gerações sobre a tua descendência. Creia, o Senhor tem cuidado de vós, o Senhor tem cuidado da tua casa, Ele tem cuidado da tua família, em nome de Jesus. Nada escapa aos olhos do Senhor, Ele tem cuidado de você, tem guardado, tem operado bênçãos sobre a tua casa e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba as bênçãos do Senhor, diga: eu recebo na minha vida. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.